Graça e paz, amados irmãos, hoje quinta-feira e nós estamos aqui mais uma vez para mais uma live, conhecendo a palavra de Deus. Damos honra e glória ao Senhor por você estar conosco, né? Você que está nos assistindo, você que vai assistir através do YouTube. Eu quero que essa palavra desta noite toque no fundo do seu coração e que Deus traga um alento de vida na sua alma. Oramos ao Senhor. Deus amado, nós clamamos, Senhor Pai, no início dessa live, que a mão poderosa tua esteja sobre a vida do teu filho e da tua filha. Supra as necessidades em Cristo Jesus, ministra pelo teu Espírito, guarda, Senhor, os nossos corações e renova, Senhor, o nosso espírito nesse início de ano, para que andemos na tua presença, sejamos bênção. Venha abençoar aquele que está no hospital, aquele que está em casa convalescendo, aquele que passou por uma cirurgia. Abre portas, Pai, e ministra em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Hoje nós iremos falar sobre alguns fatos, algumas nuances, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por mais que queremos falar sobre Jesus, não vamos conseguir terminar as falas, as revelações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Sempre tem uma palavra nova, sempre tem uma revelação da palavra, sempre tem novidade. E eu quero ler com você, você que está em casa, se você puder, abra a sua Bíblia, senão você anota, né? Assiste a nossa live, depois você confere na palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Nós vamos falar sobre algumas nuances, e a primeira que nós vamos falar nesse momento é sobre Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Então veja bem, Jesus Cristo, segundo a sua descendência humana, ele era da tribo de Judá. E no Hebreus capítulo 7, versículo 14, tá? Diz assim: visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. Como Jesus não era da tribo dos levitas, ele era da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote, ele não poderia auxiliar no templo, ele não poderia trabalhar no templo, porque era só a tribo, né, dos levitas, tá? Por isso ele jamais ascenderia à posição de sacerdote ou de sumo sacerdote, né? Não poderia ser contado entre aqueles que serviam no templo, o que era uma honra. Mas por ordem de Deus, o Senhor escolheu a tribo de Levi, tá? Bom, Arão e seus filhos foram separados por Deus na pessoa de Moisés, e eles foram consagrados, né, para prestar esse trabalho no templo. Hebreus capítulo 3 e no versículo 1 nos diz: pelo que, santo irmãos, participantes da vocação celestial, fixai a sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Ou seja, Jesus não foi constituído sumo sacerdote e apóstolo, né, segundo uma ordem sacerdotal terrena, segundo uma ordem humana que provinha da ordem sacerdotal de Arão. Todos os que fossem sacerdotes e chegassem ao sumo pontífice, que seria o sumo sacerdote, tinha que vir da ordem sacerdotal de Arão. Mas Jesus foi constituído segundo uma ordem celestial.
eu quero ir lá para o livro de Gênesis, no capítulo 14 do livro de Gênesis, no versículo 18, nós temos uma passagem interessante que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que nós temos aqui? Nós temos o Abraão dando o dízimo quando ele voltava da guerra aos reis, a um camarada chamado Melquisedeque. E a Bíblia fala que esse Melquisedeque, ele não tinha genealogia. A Bíblia não fala da genealogia dele. Não diz o nome do pai, não diz o nome da mãe, quando nasceu, nada. Só fala que Abraão deu os dízimos e que Melquisedeque o abençoou. Salmo 110, versículo 4, nos mostra o seguinte. Diz assim: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o escritor do Salmo, que é um Salmo de Davi, né, podemos dizer que milhares de anos, não sabemos precisar quantos anos, ele acaba profetizando e dizendo que Deus determinou que Jesus seria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele teria um sumo sacerdócio eterno, que não passaria para outro. Promessa essa que foi feita também a Davi, né, quando ele subiu ao trono. Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, seguindo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Ou seja, se o sacerdócio humano, segundo a ordem de Arão, fosse um sacerdócio perfeito, não haveria necessidade de Deus levantar um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e esse fosse Jesus Cristo. Até pelo fato de que todo sumo sacerdote humano, todo sumo sacerdote terreno, ele tinha que, antes de tudo, oferecer sacrifício por si mesmo. Quando chegasse o turno em que ele deveria oferecer sacrifícios pelo povo, para perdão dos pecados, que não eram perdoar, mas eram cobrir de pecados, ele entrava no templo e, primeiro de tudo, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados, pelos seus erros. Vestia todas as roupas sacerdotais e daí ele ia oferecer sacrifício pelo povo. Só que tinha que fazer isso continuamente. E eles eram homens pecadores, tais quais os pecadores que eles se propunham a interceder diante de Deus, entravam num templo feito por mãos humanas e ofereciam sacrifícios para perdão dos pecados, segundo uma concepção humana, de que era determinada pela lei. Enquanto a ordem de Levi e os sacerdotes, quando entravam no lugar santo dos santos, ofereciam sacrifício por si mesmos, que acabamos de falar, Jesus era e é o próprio templo, sacerdote
e é o próprio sacrifício perfeito, não passageiro, mas eterno. Hebreus, capítulo 10 e no versículo 12, nos ensina o seguinte: este porém este quem? Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Enquanto dia a dia, tá? Os sacerdotes, segundo a ordem de Levi, de Arão, tinham que oferecer sacrifícios e mais sacrifícios para cobrir os pecados. Agora, o escritor aos Hebreus nos fala que Jesus oferecendo, tá? Um único e perfeito sacrifício para sempre. Não há mais necessidade. Pelo fato de que Jesus foi profetizado por João, seu primo, quando batizava à beira do Rio Jordão, vendo de Jesus que se achegava a ele para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós temos então? Nós temos dois sacerdócios, sacrifícios e a validação. Tá? A ordem de Arão, humana, e a ordem de Melquisedeque, eterna. Nós somos sacerdotes humanos, tá? E nós temos um sacerdócio eterno. E sacerdotes humanos eterno. E nós temos sacrifícios passageiros, transitórios, com tempo de validade, na mão dos homens, segundo a ordem de Arão. E nós temos um único, suficiente, eterno e perfeito sacrifício na pessoa de Jesus Cristo. Amados, Hebreus, capítulo 7, no versículo 23, ele diz assim: na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então veja bem, a morte ceifava os sacerdotes e os sumos sacerdotes segundo a ordem de Arão. Olha o 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem seu sacerdócio perpétuo. Então o de Jesus é eterno, é perpétuo em Melquisedeque. Agora olha o 26. Convinha-nos, ou seja, nos era necessário tal sumo sacerdote, tá? O tipo de sacerdote que é Jesus. Olha só, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Enquanto os homens eram pecadores, condenados, tinham suas manchas, não eram separados dos pecadores porque pecavam também, e não eram sublimes mais do que o céu. Jesus tem todas essas qualidades nele, e por isso que o sacerdócio é eterno e continua vigorando seu sacrifício sobre a nossa vida, não para cobrir pecados, mas para tirar o pecado de uma vez para sempre. E o versículo 28 diz assim: pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, a Jesus, perfeito para sempre. Amém? Glórias a Deus. Enquanto homens procuravam, através de sacrifícios humanos, tão somente cobrir pecados e oferecer sacrifícios após sacrifícios, tá? Se colocando temporariamente na brecha do muro, vem Jesus agora, e então Jesus é exaltado diante de Deus. E a segunda parte que eu quero falar sobre a pessoa de Jesus é Jesus exaltado diante
da destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho, Jesus, é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus efetua o sacrifício perfeito no seu próprio corpo. Ele mesmo era o Cordeiro de Deus. Ele era o templo, ele era o sumo sacerdote, ele era o sacrifício perfeito, e ele se oferece a si mesmo, entrando num templo no céu, e agora, depois que ele cumpre a obra dele aqui na face da terra, tá? Ele faz o quê? Retorna para o Pai. Ele é assunto nos céus. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, os anjos fazem uma pergunta para os discípulos. E dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que foi assunto aos céus, do mesmo modo como viste subir, do mesmo modo há de retornar. Então Jesus foi assunto aos céus. Chegou diante da glória, diante do Pai, entregou para ele o sacrifício, foi aceito pelo Pai. Então, depois dele cumprir com o seu ministério aqui na terra, ele sobe ao céu em glória, em um corpo glorificado, e toma seu lugar assentando-se à destra do Pai, ou seja, à direita. Livro de Atos, amados, no capítulo 7, versículo 55 e o versículo 56, nos diz assim: o testemunho de Estevão. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Estevão, antes de morrer apedrejado, abriu-se o céu e ele teve a visão. E a visão que ele teve corrobora com Hebreus 11:1, que diz que Jesus está em pé à direita do Pai, lá no trono da glória. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 12, e no versículo 2, nos traz a seguinte palavra, o seguinte ensino. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando o castigo, e está assentado à direita do trono de Deus. Olha só, ele afirma: está, hoje, agora, está sentado à direita do Pai na glória, depois de ter feito a obra da salvação e nos ter redimido diante do Pai. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem os condenará? Pergunta: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando pedirem para você aonde que Jesus está, qual é a obra de Jesus, diga: Jesus não morreu, Jesus está vivo no céu, à direita do Pai, e intercede por nós, pela igreja, por você, por aqueles que andam com o Senhor, por aqueles que amam a palavra do Senhor, por aqueles que guardam a palavra no seu coração para não pecar. Quando Jesus completa a sua obra,
podemos ver cumprido, meus irmãos, na pessoa de Jesus, 4 pontos, podemos chamar de atos redentores. Primeiro, a sua morte, né, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que, como falei até então, o sacrifício de animais, o sangue, tá? O oferecimento de animais como sacrifícios e toda aquela carga que a lei exigia, não perdoava pecados, só cobria. Agora a morte de Jesus, ela traz o quê? Perdão dos pecados. Ele toma sobre si os pecados. O Isaías, no capítulo 53, 800 anos antes da vinda de Jesus, ele fala isso debaixo de uma poderosa revelação do Espírito Santo de Deus, dizendo: ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maravilhoso, sensacional. Segundo, a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a prova cabal de que Jesus venceu a morte. E venceu aquele que detinha a morte. Aquele que tinha a morte. Olha só, Hebreus capítulo 2, e no versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, aqui fala dos anjos, né? Não são todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Exatamente. Os anjos ministram. Então, se nós herdamos a salvação, logo quando Jesus morre e ressuscita, e a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, quando Jesus responde, tá? Dizendo que ele esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, tá? Apocalipse 1, 17. Quando João, lá na ilha de Patmos, tem uma visão do Senhor, ele cai como morto. Mas o Senhor diz, ele pôs a mão sobre mim, a sua mão direita, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Significa que Jesus ressuscitou. Tá? E ele tem a chave da morte e do inferno. Então quem tem a chave, abre e fecha. Fecha e abre. E se Jesus fecha, ninguém pode abrir. E se Jesus abre, ninguém pode fechar. Então a ressurreição de Jesus é um sinal poderoso de que ele esteve morto e ressuscitou. E de que ele venceu a morte no seu corpo. Ele ressuscitou o terceiro dia. E depois nós temos, irmão, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que sobe ao céu e vai ser exaltado sentando à destra do Pai. Já citei Atos capítulo 1, versículo 11. Porque estáis olhando para o céu, varão Galileu? Esse mesmo Cristo que foi assunto ao céu, do mesmo modo como subiu, há de voltar. E a ascensão de Jesus e o seu retorno em glória, estando à direita do Pai, representa a completude e a vitória a ele proposta em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ou seja, ele vem, encarna num ser humano, tá? Mantém a essência de Deus em si, não toma por usurpação querer ser igual a Deus, mas humilia-se a si mesmo, tomando forma de homem, forma de ser humano,
vai à cruz, morre em morte de cruz, mas ressuscita. Em quarto lugar, nós temos a intercessão de Jesus, tá? E Jesus é aquele que intercede junto ao Pai, derrubando o muro de separação que era tanto a lei como o pecado. E o véu do templo rasga-se do alto a baixo, ou seja, lá no templo, entre o lugar santo, onde ia o sacerdote oferecer sacrifício diário, e aonde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, tinha um véu, só que não era um véuzinho fininho como um tecido. Ele era em torno de 10 centímetros, trançado, tá, de tecido de linho cru. E ali só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote para oferecer sacrifícios pelo povo. E ele tinha que estar em condição de santidade para que, pondo seus pés ali e estando em pecado, não fosse fulminado pela glória da santidade de Deus que se manifestava e recebia o sacrifício ali. Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: agora, porém, em Cristo Jesus, nós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, fazendo isto na sua carne. E o 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Ou seja, igreja e gentios, né, ou igreja e judeus, estavam divididos. Um pela lei e o outro pela graça. Agora vem Jesus e os gentios que aceitam o Senhor como único e suficiente Salvador passam a fazer parte do corpo de Cristo. Todos os judeus que aceitam ao Senhor também passam a fazer parte do corpo de Cristo. Então, a lei, que era um muro que impedia, quando o judeu aceita e quando o gentio aceita, é derrubado esse muro, tá, na nossa vida, e nós passamos a fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Romanos 8:34, que nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez para nós encerrarmos. Diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí nós temos o quê? Que a partir do momento que Cristo vence o pecado, vence a morte, nos concede a salvação gratuitamente, ele sobe e senta diante do trono do Pai, e é aceito diante do Pai o seu sacrifício, e nos torna agora, pela sua morte, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua ressurreição, nós também, diante de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amado? Eu espero que essa palavra sirva para enriquecer o seu coração e entender que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que ele venceu o inimigo, venceu Satanás, a morte e o pecado, e está à destra do Pai intercedendo por nós. Amém? Damos graças a Deus, agradecemos por você ter estado conosco até o presente momento e pedimos que do céu Deus continue com suas mãos poderosas sobre sua vida, guardando sua vida, a vida da sua família, você como pai, você como mãe, você como filho e filha, e que o Senhor supra as tuas necessidades em Cristo Jesus. Abra portas de bênção, a porta do trabalho, e que nesse começo de ano
nós andemos em mais comunhão, mais intimidade e mais estreitamente ligado à pessoa de Jesus. Porque o Senhor virá para levar a sua igreja. Esteja preparado, meu amigo. Agradeço por você ter estado conosco. Um beijo no teu coração. Até próxima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Jesus te abençoe e te guarda. Faça resplandecer a sua glória sobre ti e te dê a paz.